Pergunta 18. Catecismo Westminster. Hoje rendeu, hein? Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Nós falamos qual é a influência dele. E agora vamos falar em que estado consiste. Em que consiste o estado de pecado que o homem caiu? Resposta. O estado de pecado em que o homem caiu consiste na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, que usualmente se chama pecado original, e todas as transgressões atuais que procedem dele. Quais são as consequências dessa queda? Quais são as consequências do pecado sobre a minha vida e a sua vida? O estado do pecado em que o homem caiu consiste na falta de retidão. Nós não somos retos. Nós não somos retos. Nós somos corruptos em toda a nossa natureza. O que usualmente nós chamamos de pecado original e todas as transgressões que procedem dele. Tudo. Quando fala lá em Gálatas capítulo 5 do fruto da obra da carne, ele fala ira, contenda, não sei o que, gula, bebedice, não sei o que, e coisas semelhantes a essas. Ele não dá um relato só isso. A palavra é exaustivo. Exaustivo não tem a ver com cansado. Exaustivo tem no sentido de você ter falado sobre tudo. O relato do apóstolo Paulo em relação às obras da carne, elas são carne, ela não é exaustiva, porque sempre tem algo a mais que nós podemos cometer. Se tem alguma coisa que o ser humano sabe fazer, é criativamente pecar. Criativamente pecar. Semana passada até comentei com vocês, não cheguei a comentar, foi na reunião de oração, que você não ouviu porque você não participa, né? Então, estava cansado, atividades mil, tantas coisas, né? Mil coisas, é o dia do mercado, é tão interessante isso, é o dia do mercado, é o dia que, mas tudo bem. Mas eu falava que na semana passada eu assisti lá no Fantástico uma reportagem falando sobre o Discord, que é um aplicativo que basicamente ele trabalha com jogos, mas também tem algumas facilidades no sentido de comunidade, vídeo, você fazer... Comunicação, obrigado. E aí estava mostrando a perversão que está ocorrendo em cima da juventude, de Daniel para cima em especial, das pessoas elas usando esse Discord para oprimir meninos e meninas a fazerem coisas de aberração. Então, meninas se prostituindo, homens fazendo maldades com animais e tudo mais, e os caras tudo assistindo, e eles ficam falando assim, vai mais, toca o fogo aqui, corta a cabeça do gato, não sei o quê. E aí misericórdia. E aí o repórter, ele ia relatando o que ele estava vendo, né? Porque a reportagem sobre aquilo. Tinha uma hora que ele virava o rosto, ele não conseguia olhar, você não dá para falar, entendeu? Olha, a menina, ela tá passando a gilete, entendeu? Nas suas partes íntimas, e o povo, é isso aí, faz mais. E a outra, ela tocou fogo em casa, e aí ela respondeu, olha, toquei fogo na minha casa, olha que da hora. Então, cada vez mais a gente vê essa condição do ser humano criando novas ferramentas para pecar. Esse pecado comum, transmitido por imputação, chama-se pecado original. Todos os outros pecados têm origem na corrupção da natureza humana causada por esse pecado. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que é pendor da carne? É a inclinação. É o ralo. O pendor da carne é a inimizade contra Deus. O que é o pendor? É eu fazer a minha vontade, em vez da vontade de Deus. A menos que você seja uma pessoa totalmente anacefálica, não tem cérebro, você é uma pessoa que pensa. E mesmo que você não conheça a palavra de Deus, dentro do seu coração, graças a Adão e Eva, você tem o conhecimento do bem. Eu preciso dizer na palavra que matar um animalzinho ou maltratar uma menina é pecado? Meu coração
sabe. Meu coração sabe. Quando a gente olha esse coração horrível, entendeu? Qual que é a Constituição de Israel? Torá. A Constituição de Israel é a própria Pentateuco, ou Torá. A Inglaterra, se não me engano, também não tem uma Constituição formal em alguns aspectos. Não há necessidade de dizer para você que matar alguém à revelia está errado. Nós, como seres humanos, nós sabemos que está errado. A queda foi brutal e as suas consequências catastróficas. Adão, como representante pactual da raça humana, transmitiu a toda a humanidade os efeitos da queda, que são a natureza depravada e a total incapacidade em fazer o que quer que seja para agradar a Deus. Nós não conseguimos, por nós mesmos, fazer algo para agradar a Deus. Romanos 7,19. Já foi? 7,19 não. 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por que ele está falando que o mal que eu não quero? Porque dentro dele habita o Espírito Santo. É a guerra entre a carne e o Espírito. Ele sabe que está errado, mas ele vai e faz. E aí a gente vê a figura de Paulo irado com Marcos, em que ele manda Marcos embora, porque Marcos pisou na bola. Ele esquece que ele falou isso. Aí Barnabé olha e fala assim: não, cara, pega leve. Não. Barnabé, que era o filho da consolação, deixa Paulo de lado, vai com Marcos para outro lugar, porque o coração de Paulo não é um coração perdoador. O segundo homem dentro do Novo Testamento depois de Cristo. E ele mesmo não consegue. Os fetos, as crianças e os incapazes carregam também em sua natureza o pecado original. Está aí as crianças quando nascem. Vocês ainda não sabem disso, mas vocês vão ter. Quando nascer a Joana, a Maria, Joaquim, nome do meu pai. Quando o Joaquim nascer, que ele nascer com aquela cara de joelho, entendeu? Normal, né? Tá? Com aquela cara de joelho, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer, vai querer roubar a Aisla de você. Roubar o quê? A Aisla do Nicolas. Você não tem mais direito à minha mãe, agora ela é minha. E ela está aqui para me satisfazer. Quando eu estou com fome, quando eu estou sujo, qualquer outra coisa. Vai acordar de noite, vai falar assim: eu estou desperto e eu quero brincar. Vai você não brincar com ele. Ele vai mostrar toda a condição egoísta dele como um feto. O feto, as crianças e os incapazes carregam também em sua natureza o pecado original. Vemos essa situação claramente expressa no verso Romanos 9,13, abre aí, em que Deus declara seu amor por Jacó e seu ódio por Esaú. É ódio mesmo a palavra. Romanos 9,13, é tanto Romanos. Está com sono? Ou está muito chato? Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esaú? Esaú. Quem é o Esaú? Esaú. Esaú parece açaí, né? Açaí. Esaú. Né? Esse aborreceu, o tradutor deu uma aliviada. Porque os tradutores, eles dão uma aliviada. Você pegar o livro de Cantares e alguns livros, tem expressões extremamente duras e muitas vezes dentro da área sexual extremamente duras. Tem uma passagem que fala assim: e as mulheres estão atrás dos membros dos homens como se fossem atrás de membros de camelos. Você fala: caramba, né? Isso na Bíblia. O que ele está falando é que Deus odiou o Esaú. Odia. Odia o mercado, né, Luli? A Luli, ela fica olhando assim, depois ela conta tudo para as amigas dela. É muito legal. Fala. Entendeu? Ele odeia o Esaú. Odeia. Entendeu? Mas ele não tinha nem nascido. Ele só colocou o bracinho para fora, entendeu? Colocaram a fitinha nele. Pois Deus já se agradava de Jacó e se aborrecia de Esaú. Entendeu? É porque ela está fazendo grego, entendeu? Então ela está começando a usar uma entonação diferente, né? Esaú, né? É difícil aceitar o fato de que toda criança, desde o momento da sua concepção, ainda no ventre da mãe,
bem como todos os cristãos que são justificados por Deus carregam o peso do pecado original e pecam fatalmente em função da corrupção da natureza humana. Salmos 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu meu Deus. Não, meu pai, só minha mãe, né, Luli? Né? Ó. E eu nasci, vai lá, da boca das crianças tem o perfeito louvor. Vai lá. Eu nasci na iniquidade, assim diz a Luli. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele vem falando que não só quando a criança nasce, mas também antes dela ser, quando ela é concebida, durante o ato sexual do papai com a mamãe. Ali já há o pecado, já há a condição do pecado. Por isso, podemos dizer que todos os pecados procedem da queda. Não existe possibilidade de um ser humano atingir a santidade durante essa vida, tanto no sentido de ser isento da mácula original, como também no de ser isento da possibilidade de cometer pecado. Então, a gente tem que entender que, seja no âmbito de alguém ser liberado do pecado original, não existe nenhum ser humano. Mas a santa fulana, o beato não sei das quantas, o papa, o apóstolo, o Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, Buda, sei lá quem quer que seja, todos eles estão numa condição de pecado original. E mesmo essas pessoas e quaisquer outras, elas não são isentas de cometer pecado. Nós cometemos pecado. Sinais externos de santidade. Nós temos sinais externos de santidade? Temos. Ausência de atos observados de pecado. Nós temos ausência de atos observados de pecado? Sim. Ou milagres através da minha vida ou da sua vida não serve de prova para dizer que eu sou santo em mim mesmo. Então, quando você olha São José, São Pedro, São, sei lá, todos santos, entendeu? Não há problema. Eles estão se identificar uma pessoa com uma pessoa que é referência. É como você olha para o Billy Graham e fala assim, olha, esse cara é um ótimo evangelista, ou fulano de tal, ou não sei quem que prega, faz isso. A gente não conhece o fim da Madre Teresa de Calcutá, mas que entregou a sua vida para os pobres. Olha lá a dedicação dela em relação a isso. Nenhum deles, nas melhores das ações, eles têm condição de ser declarado o quê? Santos em si mesmos. O que é ser beato? É ser declarado santo em si mesmo. Por isso que o contexto de as pessoas irem aos santos é porque você precisa de alguém que é mais santo que você. Não existe isso. Porque se você pecar em um pecado, pecou em todos. Então, o melhor ser humano, a parte de Cristo, tirando Cristo da jogada, parece heresia falar isso, né? Coisa feia, né? Entendeu? De todos os seres humanos, excluindo Cristo, o mais santo de todos, o melhor de todos, continua sendo digno do inferno. Ele não é santo em si mesmo. E isso que as pessoas não entendem. Os que escondem os pecados são geralmente hipócritas, mais pecadores que os outros, como acontecia aos escribas e fariseus. Pior do que você ser uma pessoa que comete pecado o tempo, todo o tempo é você achar que você não é pecador, que você esconde. Romanos 3,10. Mais uma vez, Romanos 3,10. Quer que fale melhor? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, nenhum que seja santo, nenhum que seja beato. Nós vimos em outro versículo, não há nenhum que busque a Deus. Não há nenhum, tá? O pecado original é uma transgressão da lei. Todos os pecados, tanto o original como os atuais, se constituem uma transgressão da lei de Deus, tornando o pecador culpado e sujeito à ira de Deus e à maldição da lei.
e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Salmos 109, 14. A lembrança do Senhor viva a inimidade de seus pais, e não se apegue não apague os pecados de sua. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Eu não teria que entender o que ele está falando aqui. É maldições sobre os inimigos. Então o profeta, ele está falando sobre a condição de que nunca Deus se esqueça da iniquidade dos seus pais e apague o pecado das suas mães. Então a condição nossa de pecado é algo que persiste eternamente. Só não há consequência do pecado. Sobre aqueles que são salvos, o sangue do Cordeiro, ele nos isenta da consequência. Mas o pecado continua a estar na listinha sua lá. Por tudo isso que vimos até agora, fica claro que a única esperança de salvação está em Cristo. Nada que provenha do homem irá trazer o perdão ao Senhor. João 14,6. Só Rapidinho? voltando aí no só que eu vou te falar. Sobre nos isentar da consequência do pecado. Nos isentar da consequência no sentido de ir para o inferno ou de colher a consequência Não. do pecado mesmo? Pecado, a condição do pecado, nós temos dois tipos de consequência. A consequência do pecado aqui na terra é sobre todos os homens, ímpios e não ímpios. Se você fez algo errado aqui, você paga. É a consequência do pecado. Se você não se alimenta bem, você vai colher enfermidade de saúde. Se você não se exercita, você vai ter problema. Se você não guarda o dinheiro ou gasta o seu dinheiro indevidamente, você vai ter problema financeiro. Consequências temporais. E no sentido eterno? No sentido eterno, nós somos isentos. É só nessa condição. Claro que Deus, ele pode, de uma maneira sobrenatural, intervir na sua má decisão aqui na terra e poder te dar um alívio. Pode ser, pode, mas não é a regra. A regra é que nós pagamos o preço do nosso pecado aqui na terra. E a consequência do nosso pecado, ela também pode estender para a nossa geração. Pode se estender para a nossa geração? Sim ou não? O nosso pecado de hoje, ele pode se estender para as outras gerações? Sim ou não? Com certeza. Quando Josué ele fala, eu e minha casa, o que ele está falando? Ele está fazendo uma declaração profética da campanha dele, é isso? Ele está falando, as pessoas vão ver como eu ajo e vão agir da mesma maneira. A consequência do meu pecado, ele pode ser através do testemunho, através do legado que eu deixo para as pessoas e também problemas, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou irreverente no cuidado das finanças e uma série de coisas. Eu fico doente e vou para a UTI, não tenho plano de saúde e tem que ter um tratamento em casa, lascou a família. A família vai deixar de comer, vai deixar de fazer uma série de coisas para cuidar daquilo lá. Consequência do pecado. Eu sou bêbado, eu sou pornográfico, eu sou drogado, eu sou mentiroso, eu sou uma pessoa que não cuida da minha esposa, não cuida dos meus filhos. Tudo isso é consequência. O que vocês dois ensinarem por Joaquim é aquilo que eu falo para vocês. Ele vai espelhar exatamente o negócio. Eu vou querer ser igual ao meu papai e vou querer ter uma esposa igual à minha mamãe. Esse é o nosso legado para os nossos filhos, na verdade. Mas essa é uma coisa moral, né? Uma coisa que a gente que vai ver. E sobre os pecados, por exemplo, que a gente comete hoje, por exemplo, sem ter filhos, né? Existe uma consequência, uma forma de vir espiritualmente. O negócio falou sobre a genesemesas, esse tipo de enfermidade, que a criança já nasce assim, como problema, algum defeito. Pode ser associado a algum tipo de pecado que os pais cometeram e Deus Tudo bem. julgou como... Tudo bem. Existe, que não é maldição hereditária, existe problemas genéticos, existem problemas que são transferidos. Mas está falando uma coisa mais espiritual, uma consequência... Também espiritual, não é o que aconteceu com Adão e Eva com a gente? Entendeu? O maior exemplo de todos é Adão e Eva.
através do pecado deles, hoje a gente ainda tem consequências do mesmo pecado. E entenda que, mesmo antes de você gerar filhos, a tua geração posterior, por causa do seu agir, também é maldita. Ou é bendita. Nosso agir tem influência. Ah, mas, por exemplo, a Esther, ela não é casada, entendeu? Mas o agir da Esther influencia na vida do Daniel e influencia no agir da Manu. Fisicamente, espiritualmente, uma série de coisas. Aí as crianças, elas começam a crescer com ira no coração. E aí você fala, de onde veio isso? Ué, do seu exemplo. Seja espiritual, seja natural. Um exemplo de um caso, tá? Que não fui eu que acompanhei. Uma menina de 3 anos, 2 e 3 anos, com problema de masturbação. Começaram a procurar a causa. Quem que estava fazendo o quê? O pai vendo pornografia. O pai parou. O que aconteceu com a menina? Parou. Depois de 3 anos ele voltou. O que aconteceu com ela? Espiritual. Existem coisas espirituais que nós não conhecemos. Tem uma frase que diz, né, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que julgam a nossa vã filosofia. Entendeu? Tem muita coisa aí. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais este estudo que nós tivemos. Pedimos que o Senhor, Pai querido, grave no nosso coração, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos, Pai, segundo o Teu querer e vontade, possamos glorificar o Teu nome, através do cumprimento da Tua palavra. Ora em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.